Boa noite a todos e todos. Essa é a nossa aula 4. Hoje é 17 de agosto de 2021, né? Nossa quarta aula já do curso da Pastoral Operária para cipeiros e interessados em segurança e saúde do trabalho. E hoje nós temos aqui como convidada a doutora Luciana Barreto, né, que é advogada, especialista em legislação previdenciária e trabalhista, sócia da LBG Advogada, mas melhor você mesmo se apresentar, né, Luciana? Sim, sim. Tá, eu vou te colocar aqui em evidência e você fica à vontade. Tá bom. Então, boa noite a todos e todas. Como o Gilmar falou, meu nome é Luciana, sou advogada militante aí da área trabalhista, previdenciária, trabalho mais com o sindicato, com a categoria bancária. Estou em Campinas, né? Eu vi bastante gente de São Paulo, mas não vi ninguém aqui. O Matão não está muito longe, mas tem gente bem distante aí, Maceió, né? Fortaleza. Que bacana também nesse momento aí virtual ter essa possibilidade, né, da gente estar conversando com tantas pessoas de estados do Sul também, o Emerson, né, e espaços diferentes aí. Também faço um trabalho pelo escritório, sou sócia desse escritório, que chama LBS Advogados, não são as minhas iniciais, é Loguercio Beire Surian, o nome do escritório. Faço parte de uma equipe aí, nós hoje somos um escritório entre advogados, funcionários, quase 90 pessoas. Estamos em Campinas, São Paulo, Brasília, Goiás, e a gente atua também assessorando a CUT nacional. Então, tem alguns trabalhos que eu faço, que é a parte de assessoramento da CUT na bancada dos trabalhadores, numa comissão, que é a comissão da CTPP, que discute aí as NRs. Então, também, por isso, meu interesse, grande interesse aqui de estar com vocês, de saber quais as categorias que vocês, se não atuam como segurança do trabalhador, mas trabalham também, né, porque para a gente sempre é interessante, importante também exemplificar, né, as situações para poder entender o que vocês passam ali, de fato, no chão da fábrica, trabalhando, né. Então, o Gilmar convidou aqui para falar um pouquinho sobre a Covid, né, o nexo de causalidade. Covid é doença do trabalho, não é doença do trabalho. Então, eu fiz uma apresentação, vou passar a apresentação para vocês sobre esse tema, e por conta aí do momento também, né, não só da pandemia, mas por conta dessa reforma trabalhista que o governo está tentando passar com a lei de conversão da MP 1045, ele pediu também para eu pontuar algumas coisas sobre o que está acontecendo, sobre essa legislação, e aí eu também vou falar um pouquinho. Acho que sim, acho que é interessante, vocês tendo dúvidas, podem me interromper. Eu prefiro um pouco mais dinâmica a aula para a gente poder também ir conversando, tá? E principalmente com exemplos, se vocês puderem dar aí dos locais de trabalho de vocês, né? Com que vocês trabalham da área de vocês, acho que isso é bem interessante e enriquece aí a nossa conversa. Tá? Quando eu estiver apresentando, eu acho que eu não consigo ver vocês, então não adianta levantar a mão nem colocar no chat, porque infelizmente esse sistema não possibilita isso. Então, fica aberto, podem abrir o microfone e conversar, que eu prefiro dessa forma, tá bom? Vou apresentar aqui então, tá, Gilmar? Está aparecendo para vocês? Começou a aparecer. Ainda não. Ele começou, mas aí parou. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu consigo fazer assim, pera lá. Apareceu agora. Agora está aparecendo? Tela cheia? Sim, lateral. Doença laborativa. Tá, eu coloquei aqui em evidência. Deu certo aí, então?
Deu. Aí vocês não conseguem me ver, né? Só ver a apresentação, é isso? Estamos te vendo. Então tá bom. Pequenininha. Então, deixa eu ver aqui. Calma lá. Aí. Ele tá meio lentinho. Aqui, tá. Consegui. Tô apertando aqui, mas ele tá lento para ir para frente. Aqui. Eu acho que a internet... Gente, se cair também, eu não sei nem como que eu faço. Eu vou ficar apresentando aqui, como que eu vou saber se caiu, hein? Eu te aviso. Você me liga, Gilmar, porque eu não estou vendo ninguém. Deixa eu ligar o celular aqui, porque se tiver ruim também a internet, vocês me avisem. Pode ficar ruim. Calma lá. Parou de apresentar, né? Só um minutinho, que tava... Ele tá lento. Você quer que eu apresente por aqui, Luciana? Não, vai dar certo. Calma lá. Coloca no modo apresentação. Isso. Eu estou com dificuldade no modo apresentação de passar na tela aqui, mas ele passou uma hora, mas eu acho que eu não sei se... Engraçado isso. Agora foi, ó. Eu vi onde que eu tenho que ir aqui. Pronto. Então, eu começo aí a falar, né, sobre essa apresentação, o que é uma doença laborativa, apesar de todo mundo aqui, pelo que eu entendi, pelo que vocês falarem, terem aí uma ideia, né, do que seria essa doença laborativa, mas achei importante a gente começar aí por esse ponto, né? Eu trouxe aí que existem aí os riscos físicos, biológicos, né? Químicos, ergonômicos, psicossociais, né? As NRs agora também estão tentando discutir um pouco dos riscos. O slide está ilegível, a gente não consegue ler, tá? Verdade? Está ilegível, não sei se para os demais também está ilegível. Mas aí vamos acompanhar por áudio. Não está conseguindo, Gilmar, ver? Está muito pequenininho. Deixa eu ver se... a hora que você colocou, Luciana, naquele modo de... Estava maior. Estava maior? É que ele ficou numa posição em pé, né? Que estranho. Assim está melhor. Está melhor. Gozado que era para ficar maior a hora que se colocasse aqui na Exato. Né? Deixa eu ver se aqui um Alt F5. Assim também, dá na mesma coisa. Tá. O jeito de exibição é assim, né? O que será? Quer que eu tente uma coisa aqui, Luciana? Deixa eu ver se eu consigo... Agora tá bom. Assim... Agora tá legível. Essa página, essa janela ficou legível, ficou bom. Né? Porque assim não é o modo apresentação, né? É mesmo. Aqui acho que dá para continuar, viu, Luciana? Põe no segundo, que a letra é menor, para a gente ver. Deixa eu ver aqui. Fica bem pequenininho também, né? Mas já está mais legível do que o anterior. Estava antes, né? Agora já dá para ler. Vamos tentar, assim. Então, aí, como eu estava falando, sobre os riscos físicos, biológicos, químicos, né? Cada ocupação vai ter aí o seu risco, né? Inerente àquela atividade, né? No setor bancário, por exemplo, os trabalhadores bancários
muitas vezes ficam com lesões por esforços repetitivos, depressão, né? A silicose, por exemplo, para os vidreiros, né? Tem algumas doenças que têm mais recorrência, né, em determinadas atividades, né? E para tentar estabelecer isso de uma forma mais usual e mais prática, né? Em 2006 foi publicada a Lei 11.430, né, de 2006, que é a lei do nexo técnico epidemiológico previdenciário. Essa lei, ela relaciona as ocupações com as doenças que são mais recorrentes, a depender daquela atividade. E uma vez relacionado isso na lei, não teria necessidade de uma comprovação em relação ao nexo, né? Na verdade, fica para o empregador comprovar que aquela doença, eventualmente, daquele trabalhador da empresa, daquele empregador, não teve nexo com o trabalho, né? Mas, infelizmente, assim, por mais que a lei existe já desde 2006, né, não é algo tão fácil de ser aplicado, né? A gente ainda vê o próprio INSS não aplicando a NETEP aí, né? Infelizmente, mas eu achei importante começar por ela e mostrar um pouquinho para vocês. Vai estar bem pequenininho aqui, mas para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, olhar a lei, acho importante dar uma olhada, porque ela relaciona várias patologias ao risco do trabalho, né, e faz o nexo com da doença com a ocupação, né. Lá no sindicato, por exemplo, em muitos dos atendimentos que eu faço, acho que aqui consegue ficar um pouquinho maior, eu acabo usando essa lei, porque às vezes o bancário chega lá para poder fazer a abertura da CAT, que o banco não quer fazer a abertura do comunicado de acidente de trabalho, e o sindicato, para poder fazer essa abertura, exigir ali que a doença do bancário tivesse relacionada com o nexo técnico epidemiológico para a gente poder fazer essa abertura, né? Então, era aqui que a gente, nesse campo aqui, que a gente via se o CID, né, que é o Código Internacional das Doenças, se o CID do laudo do bancário, né, do trabalhador ali, correspondia ao Código Nacional aí das ocupações, né, se eu não me engano. Tinha até escrito aqui em algum lugarzinho aqui, que é o CNAE da empresa, né? Uma vez relacionado, a gente faz essa abertura da CAT. Mas mais para frente eu vou falar um pouquinho mais da CAT, do comunicado de acidente de trabalho, da importância dela, né, e relacionar também com a Covid-19, né. Dando sequência aqui, então, para isso que eu estava estava explicando para vocês, o nexo como que a gente faz a relação entre a doença que o trabalhador apresentou com a ocupação que ele exerce, né? Como que se dá esse nexo, né? Para algumas atividades a gente vai conseguir ali, né, através dessa lei de 2006. Para outras atividades, como a atividade do trabalhador em saúde, né? Nesse momento, por conta da Covid-19, e porque a Covid-19 também não está ainda apresentada nessa lista do nexo técnico epidemiológico, o ano passado houve uma atualização da lista, e no dia seguinte o governo mandou cancelar aquela atualização onde estava a Covid-19 presente entre o dispositivo das doenças ali. Então, eu pensei aqui em colocar para vocês, né, a questão do risco biológico que todo trabalhador na área da saúde já apresenta, né? Então, isso já está claro, inclusive,
existe pagamento aí de insalubridade, né, porque os EPIs, o EPI para esses trabalhadores não é suficiente para neutralizar, né, o risco biológico, né, então, eles correm já risco biológico, independente de vir o Covid ou não. E o Covid é um micro-organismo, um vírus, né, que representa um risco biológico aí. Então, para esses trabalhadores, não deveria ter muita dificuldade em relação ao comunicado de acidente de trabalho, né, em fazer essa relação do nexo de causalidade. Mas eu já ouvi muitos relatos dos hospitais se negando a fazer a abertura do CAT quando os trabalhadores apresentam a Covid, né, os trabalhadores da área da saúde, sob o argumento de que não dá para ter certeza se foi no hospital que essa pessoa foi contaminada, né. Mas lembrando também que a CAT, ela deve ser aberta, inclusive quando se tem só uma suspeita, não exige uma certeza para se fazer o comunicado de acidente de trabalho, tá? E se para o trabalhador da saúde, que existe de forma clara um risco biológico para a Covid-19, né? O que se falar, então, o que se fala para os trabalhadores que não fazem parte desses trabalhadores ali elencados, por exemplo, na NR15, no anexo 14, né, que trata dos riscos biológicos. E os outros trabalhadores? Trabalhadores como da área, caixas de supermercado, motoristas de transporte público, né, esses trabalhadores, eles estão ou não estão arriscados nesse momento a um risco biológico, né? Eu entendo que todos aqueles que não estão em isolamento social, que não estão fazendo home office em suas casas, eles correm um risco, né, de serem contaminados em seus ambientes de trabalho, né? Então, para esses trabalhadores, que não existe aí uma comprovação, já não existe uma discussão muito clara na nossa legislação, né? A gente tem que analisar de quem é a responsabilidade de se provar. Quem deve provar que existe ou não esse risco e de quem é a responsabilidade. E aí eu trouxe aí, nesse slide uma jurisprudência, tá? Isso que eu falo, assim, vou tentar ser um pouco menos, trazer um pouco menos de juridiquês aí para vocês, mas às vezes é difícil entender o que o advogado fala. Mas por isso que eu falo, podem intervir aí, olha, eu não entendi nada do que você falou, eu tento explicar de outra forma. Luciana, só uma coisinha. Pode falar, antes de você entrar nesse item aí. A Eveline, ela está perguntando aqui lá no chat, né? Esse enquadramento, eu acho que esse enquadramento que ela se refere é do nexo epidemiológico, né? Que seria feito pelo médico do trabalho. Na verdade, é do INSS, né? Mas aí você responde, Luciana, por favor. Eu não vi a pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Esse enquadramento não é obrigatoriamente feito pelo médico do trabalho? Quando eu estou falando, o médico do trabalho poderia, sim, fazer esse enquadramento e, inclusive, indicar a abertura do CAT, né? Mas quando eu falo desse enquadramento inicial, é como o Gilmar falou, né? Pensando no INSS, o médico do INSS poderia fazer, só com o uso da lei, esse enquadramento. Então, todo banco, por exemplo, ali no nexo técnico epidemiológico, ele diz que depressão é um risco para o bancário. Então, tem nexo com o bancário. Mas é muito raro eu ver um bancário se afastar pelo INSS e receber um auxílio doença acidentário, tá? Um benefício de afastamento acidentário. É raro. Então, a gente sempre está tendo que fazer ações para poder provar que a doença psicológica, por exemplo, é relacionada ao trabalho, sendo que existe já a lei que conecta, né? Deveria ser
do empregador aprova o recurso para dizer que não, aquele funcionário não foi ali no ambiente de trabalho que ele ficou com a doença depressão, por exemplo, tá? Porque, pelo exemplo da Luciana deu, eu entendi que o sindicato faria com base no atestado. Eu tenho o atestado, o CID no atestado, só que o sindicato que eu trabalho aqui, ele pede para eu relacionar se aquela doença, como que eu sei que aquela doença, de fato, tem nexo com o trabalho? Porque muitas vezes, eu não sei, os médicos de outras cidades, mas os daqui de Campinas, os trabalhadores chegam no psiquiatra, e o psiquiatra fala, eu não conheço o seu ambiente de trabalho, eu não posso relacionar. Ele coloca o CID, mas ele não relaciona se aquilo é doença do trabalho ou não. Então, por isso que quando eu faço a abertura do CAT, eu só abro o CAT se o CID tiver relação com a ocupação. Então, para os bancários aqui, a LER, né, as doenças osteomoleculares, né, a questão da depressão, eles falam, é uma linha, né, vários números aí do CID, né, que são relacionadas a essa doença psiquiátrica, que tem relação com o trabalho do bancário, telemarketing, dos médicos, né. Outro dia eu vi que o maior número de afastamento da área da saúde é de depressão, porque pelo aquilo que a Meise estava falando mesmo, né, da relação da vida, da morte, das doenças ali diárias, isso daí também é um campo muito grande para essa doença, né. Não sei se eu atendi aí as perguntas, mas havendo outras, a gente volta a falar aí. Então, aqui, do texto aqui que a gente estava conversando, né, para quem não é da área da saúde, né, como que eu vou conseguir provar ou relacionar a COVID para esses trabalhadores que, ao meu ver, tenho certeza que ao ver de vocês também, estão correndo bastante risco aí em trabalhar presencialmente e ser contaminados pela COVID-19, né. Um pouquinho antes esse já era um assunto tratado, né, pelo judiciário, a questão dos riscos, né, um trabalhador vai colocar sua vida em risco por conta de uma atividade, né, a favor do empregador, de quem que é a obrigação em provar que está se correndo risco ou não, né, ou que aquela doença teve ligação com o trabalho ou não, nessas situações de risco à vida. O STF, no comecinho do ano de 2020, ele deu uma decisão que tem uma repercussão geral, tá? Então, aquela decisão, ela repercute para todos os outros processos que estão discutindo aquela mesma situação, e ele disse que, no caso de lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida apresenta exposição habitual a risco especial, com o potencial lesivo de implicar o trabalhador ônus maior do que os demais membros da coletividade, a responsabilidade objetiva do empregador. O que isso significa? Que é o empregador que tem que provar que aquela doença não foi causada pela atividade, né, que ele desempenha naquela empresa. Então, esse recurso especial, né, esse tema 932 trata sobre esse assunto, e esse recurso é específico sobre a responsabilidade objetiva do empregador em atividades que apresentam um risco especial. E a gente entende que todo trabalhador que está trabalhando presencialmente está correndo risco, ele está se expondo, está correndo risco. Então, por isso que a gente tem usado essa decisão para basear aí as eventuais ações que a gente tem entrado para poder provar o nexo de causalidade, tá? Deixa eu ver aqui para outra. Foi, né? Um outro
ponto, não está enquadrado como atividade especial. O que eu entendo é que toda atividade que está sendo realizada de forma presencial nesse momento, Emerson, ele apresenta um risco especial, um risco habitual e um risco especial. Mas a COVID não é não é a atividade especial por isso, né? Toda atividade que está sendo feita de forma presencial, o trabalhador está em risco de ser contaminado. E por isso que se aplicaria essa jurisprudência, tá? Fora isso, eu acho que é importante a gente trazer também aqui para vocês uma norma que foi muito pouco divulgada na mídia, né? E inicialmente até não foi muito bem recebida, até pelo movimento sindical, porque ela, apesar de ter bastante ponto favorável, tinha alguns pontos, principalmente sobre o grupo de risco, que não era tão interessante, mas essa portaria conjunta é uma portaria que foi emitida pelo Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, até então não tinha o Ministério do Trabalho, né? Eles emitiram uma portaria mais ou menos em agosto, setembro do ano passado, essa portaria conjunta 20 de 2020, que ela trata sobre as responsabilidades do empregador quanto à mitigação dos riscos de contaminação para a Covid-19. Então, é uma lei longa até, mas ela tem todo um esquema do que o empregador precisa fazer para diminuir os riscos de transmissão para que os trabalhadores estão ali fazendo a sua atividade de forma presencial, tá? Essa lei, ela fala que o empregador tem que fornecer máscaras para todos os trabalhadores de forma gratuita, e inclusive para terceirizados, tá? E que as máscaras devem ser trocadas a cada 3 horas, ou antes disso, se estiverem sujas ou úmidas, tá? A empresa também deve estabelecer uma forma de organização de triagem na entrada dos estabelecimentos. E ela até exemplifica que um bom procedimento seria, por exemplo, a medição das pessoas na entrada das atividades. Estabelece que tem que ter o álcool gel, né, de 70%, implementar canais de comunicação para que o trabalhador que começar a apresentar alguns sintomas, e ela coloca lá o que seria os sintomas, quem que é grupo de risco, fala também dos trabalhadores que são suspeitos de estarem com Covid, o que a empresa tem que fazer com trabalhadores suspeitos, confirmados e contactantes de pessoas que tiveram suspeita ou confirmação da Covid, tá? Então, assim, é uma lei bem longa, específica, que eu vi muita pouca publicidade sobre essa portaria, né? E que é importantíssimo para quem faz parte de CIPA, quem está trabalhando, todos os trabalhadores, mas em especial quem faz parte das CIPAs, terem ciência, né, dessa lei e poderem cobrar até dos seus empregadores que ela seja de fato estabelecida ali, né, e formalizar isso daí. Eu coloquei aqui também o distanciamento, a lei fala em 1 metro de distanciamento, mas o estado de São Paulo fala em 1,5 metro. Então, muitas vezes a questão do distanciamento tem que ser visto aí o que foi estabelecido no estado ou na cidade de forma mais benéfica, né, para a diminuição do risco da transmissão. Então, quanto maior a distância estabelecida, essa é a ideia, né. Não sei aí dos outros estados como que foi, mas aqui no estado, na hora que eu fiz a apresentação, eu nem não lembrei disso também, né, que a gente estaria conversando com vários estados aí, mas no estado de São Paulo foi 1,5 metro o distanciamento estabelecido. Aí, na sequência, eu até coloquei aqui também a questão da obrigação do uso das máscaras, né,
porque é uma lei, isso é uma lei federal, tá? É uma lei que tramitou no ano passado, alterando essa primeira lei essa 13.979, foi uma das primeiras leis que o governo emitiu sobre o enfrentamento da Covid-19, e ela não fazia a previsão da obrigação do uso de máscaras, tá? Ela falava de questão de isolamento, que poderia, sim, estados, municípios, autoridades em geral, determinar isolamento, distanciamento, vacinação, né? Poderia se legislar de forma estadual, municipal, sobre esses pontos. Depois até foi questionada a constitucionalidade dessa lei, tá? E o STF falou que ela era constitucional. Mas, na sequência, também foi tramitada uma alteração para incluir aí a obrigatoriedade do uso das máscaras. Isso aconteceu já no meio do ano, mas o Bolsonaro vetou essa parte dos estabelecimentos. Foi bem esse artigo aqui que foi vetado, tá? Os estabelecimentos em funcionamento durante a pandemia de Covid-19 são obrigados a fornecer gratuitamente seus funcionários e colaboradores máscara de proteção individual, ainda que de fabricação artesanal, sem prejuízo de outros equipamentos de proteção individual, estabelecido pelas normas de segurança e saúde do trabalho. Aí precisou que o Congresso derrubasse esse voto para que a lei pudesse, de fato, ser exigida. Então, olha só a demora, né, em poder se exigir aí, de fato, a obrigatoriedade do uso das máscaras em todos os locais. Então, a lei é válida, só trouxe esse histórico de como foi, né, a introdução desse artigo naquela lei ali, 13.979, para vocês terem ideia. Então, por que eu falei tudo isso? Então, essas são as obrigações do empregador em relação aos seus trabalhadores, né, para diminuir o risco da contaminação da Covid-19. Disso tudo que eu falei, alguém aqui trabalha ou sabe de uma empresa que está cumprindo tudo isso que eu mencionei para vocês? Nem banco, nem os bancos. A gente pode rir? Estão cobrindo. 3 em 3 horas, ninguém. Ninguém tá lá na lei, não é coisa que eu estou inventando, não, gente. Eu ponho tudo o número da lei aí, então vocês vão lá e pesquisem. Então, assim. Ô, Luciana. Pode falar. Só para. Então, a minha empresa, né, empregadora, que é o sindicato, a gente tem tentado se aproximar muito disso, né? Mas nós tivemos dificuldades, por exemplo, de adequação das coisas que a gente tem a 2020, né? Porque não tem no mercado algumas coisas que a 2020 pede. É uma coisa louca, assim, de face shield, sabe, assim, coisas assim, nesse nível. Tô falando isso porque, assim, é muito fácil as empresas desconsiderarem a legislação quando ela encontra dificuldade. E aí a gente vai na grande massa, as empresas acabam não cumprindo, né? É bem doido isso. Sim. Eu acho que é importante você estar trazendo, assim, que, de fato, eu coloquei aqui coisas bem resumida e prática do que a empresa deveria cumprir, fazer, né, e fiscalizar, né, porque nos bancos, por exemplo, eu sei que é exigido, né, o uso das máscaras, mas tem muito bancário que não está usando, e não tem uma fiscalização, né, assim, nos ambientes de convívio, principalmente, né, que não fica um pouco distante do público. Não tem existido uma fiscalização, né, em relação a essa obrigatoriedade, por exemplo. Então, além de fornecer, tem que fiscalizar, né? Não é apesar da lei falar que não é considerado EPI, né? Tudo isso, mas é o que, se não tiver fiscalização, não vai ter ninguém vai cumprir mesmo, né? Fizeram algumas perguntas aqui, deixa eu ver, eu não consegui ver no chat. A portaria 20 não seria
observância obrigatória pelos órgãos integrantes da estrutura organizacional, pelas entidades administrativas federal, indiretas, nos sistemas de decreto. Podemos cobrar esse cumprimento para qualquer setor? Não é para qualquer setor mesmo, tá? Ela tem, de fato, ali ela tem, de fato, essa exceção aí. Precisa, de fato, ler ela de certinho, não é qualquer setor, mas o setor privado, em geral, sim. Eveline, né, que pergunta. Eveline, eu até tive um questionamento e eu consegui, existe uma portaria, que é a portaria 19 de 2020, é a anterior a essa, e ela inclui alguns órgãos, porque ela é assinada também pelo Ministério da Agricultura, a 19, tá? Então, eu consegui incluir alguns outros órgãos da administração pública por conta de que ela é assinada também pelo Ministério da Agricultura. Mas para outros, eu, de fato, não consegui. Então, dando sequência aqui. Então, a gente falou das obrigações, né, dos empregadores, que boa parte não tem cumprido com essas obrigações, né, então, só por esse motivo, eles são responsáveis, sim, pela contaminação, né. Além disso, eu trago aqui essa nota técnica desse ano, é uma nota técnica do Ministério da Economia, é uma nota que tem vários pontos que não são interessantes para a gente, porque ela diz que esses riscos, né, da Covid não devem ser incluídos no PCMSO, não devem ser... E aí também dificulta até o trabalho da CIPA, né, por conta dessa não inclusão. Mas ela traz um ponto que eu acho que dá para fazer uma leitura que nos favorece. Em determinado ponto ali, essa nota técnica 14.127, acho que foi 31 de março, se eu não me engano, que ela foi emitida. Ela diz que o médico do trabalho não deve se basear apenas no diagnóstico da Covid-19 para solicitar a emissão da CAT, sendo que um dos pontos fundamentais a ser avaliado pelo médico é o atendimento pela organização das exigências contidas na portaria 20 de 2020. Então, ele não deve, de fato, né, só o diagnóstico, né, mas tendo o diagnóstico, se a empresa não está cumprindo todas as exigências da 2020, por óbvio que ele tem, sim, que pedir, solicitar a emissão da CAT. Então, na minha leitura uma vez que não está sendo cumprido as exigências da portaria 20 de 2020, né, o médico do trabalho, né, se tiver um SESMIT ou se tiver um médico indicado, ele deve ter obrigação de pedir, de solicitar a emissão da CAT à organização, né, mas a gente sabe também que isso não é o que tem, de fato, acontecido, né. Então, qual que é nesse ponto aqui eu coloco que a importância, né, desse comunicado do acidente de trabalho, né? A gente sabe, assim, no dia a dia, que o INSS, ele dá um valor maior para uma CAT emitida pelo próprio empregador, né? Não dá essa mesma valoração para as CATs emitidas pelo sindicato, que pode emitir sindicato, pode emitir a CAT, autoridade, sindicato, médico, e o próprio trabalhador também pode fazer a emissão dessa CAT, né? Mas o INSS não dá esse mesmo valor. Mas por que é importante, né, a abertura da CAT? A CAT é o início da prova, né? Se a gente precisar fazer um questionamento no INSS a respeito do benefício que foi deferido pelo INSS,
é a CAT que dá esse indício de que aquela doença é relacionada ao trabalho. Se vem do próprio empregador, né, já é algo que o INSS tem como certo, né, de que sim, é um acidente de trabalho, porque o próprio empregador está afirmando isso. Quando não a gente ainda precisa fazer outros recursos, muitas vezes até passar por um outro médico aí, perito do trabalho, né. Aqui eu trouxe que a CLT, né, a CLT fala que mesmo em caso de suspeita, a CAT deve ser emitida, né, e a Lei 8.213, né, que é a lei previdenciária, que ela traz aí que a empresa, o empregador doméstico, né, também deve comunicar o acidente de trabalho. Inclusive, sobre o empregador doméstico, antes da pandemia, né, até 2019, quando era possível ainda também fazer de forma física, né, mas quando a gente entrava no site para poder fazer a emissão da CAT, não tinha a possibilidade, a gente não conseguia fazer para o empregado doméstico, para o trabalhador doméstico, porque ele não permitia colocar o CNPJ da pessoa no lugar que se coloca não permitia colocar o CPF do empregador como empregador, só tinha CNPJ, né? Então, era uma discriminação aí com o trabalhador doméstico, porque dificultava a emissão da CAT de forma online, só era possível fazer de forma presencial. Mas com a pandemia isso mudou, agora é possível lá colocar o CPF como empregador. Aqui eu trouxe a carinha aí de como se emite, né, a CAT, eu não sei se todos, se alguém já fez, como que funciona, né, a partir desse ano também teve uma determinação de que as CATs sejam feitas só de forma online, não é mais possível fazer a CAT de forma presencial, então é no site do INSS que entra e faz esse comunicado de acidente de trabalho, né? Eu só consegui colocar esse primeiro formulário aqui porque precisa colocar os dados para ir dando sequência na abertura, na emissão da CAT, né? E aí aqui tem o tipo de CAT, aqui quando clicar vai aparecer inicial, né? Inicial, reabertura ou como que, fugiu a palavra agora, se é óbito, né? Para você atestar se você está fazendo uma comunicação do óbito, né? E aqui coloca aqui que eu estava falando, o tipo de empregador, né? Antes, aqui está CGC, CNPJ, mas é possível colocar o CPF, tá? Antes não era possível colocar o CPF do empregador, o que dificultava para os domésticos, né? Coloca o número do PIS, do trabalhador, a data do acidente, né? A data do acidente para um trabalho, para um acidente típico, é bem mais fácil de vocês saberem qual é a data, né? No caso das doenças laborativas, existe aí uma dificuldade em saber qual é a data que a pessoa foi acometida, de fato, pela doença, né? A gente costuma colocar essa data como o último dia trabalhado antes de algum afastamento, apesar de não ter necessidade obrigatória para a comunicação do acidente de trabalho algum afastamento. Eu só estou trazendo aqui que na prática a gente acaba fazendo dessa forma, porque de fato a doença, né, pode ser o primeiro laudo médico, né, também relacionado a essa doença, mas a instrução do INSS diz quando a doença estiver consolidada, mas essa data pode ser uma data, né, a gente não sabe, né, em que momento que essa doença vai ser consolidada. Então, a gente entende que se for fazer uma abertura de CAT com afastamento, deve ser aí a data do último dia trabalhado, tá? E esse último dia trabalhado, que é o DUT, as empresas são obrigadas a fornecerem, tá? Então, isso pode ser exigido das empresas, é obrigação delas fornecerem, porque o INSS exige isso numa perícia que esteja com
um comprovante da empresa do seu último dia trabalhado. Aí, na sequência, tem os tipos de CAT, né, que é a inicial, a reabertura, comunicado de óbito, era isso que eu estava, comunicado de óbito, né. O emitente pode ser o empregador, o sindicato, como eu já disse, né, o médico, o segurado, dependente ou alguma autoridade pública para fazer a emissão. As outras informações foi o que eu já trouxe aí para vocês. Na sequência vem informações individuais, né, RG, CPF, PIS, data de nascimento, endereço, estado civil, grau de instrução, remuneração. Nesse ponto aqui, eu queria trazer para vocês também uma outra, principalmente para aquelas pessoas que fazem parte aí da CIPA, que na NR5 consta que a comissão, ela deve exigir cópia da CAT quando houver um acidente, né? Isso é importante, porque as informações que tem aqui na CAT, elas dão um parâmetro, né, para a comissão, para saber o que aconteceu, se é algo relacionado com aquela atividade específica daquele trabalhador, né, com idade, com questão de grau de instrução, todas essas informações consolidadas, elas trazem, né, uma informação sobre a atividade desenvolvida naquela empresa e o que pode ser que esteja causando aí a doença, né, laborativa, e naquilo do que a comissão pode tentar que a empresa melhore, né, na prevenção dos riscos. Eu estou trazendo essa consideração porque na alteração que está tendo da NR5, e eu tenho acompanhado, isso é algo que os empregadores querem modificar. Eles querem que a CIPA tenha direito só de exigir informações, mas não estou falando quais as informações que a CIPA poderia exigir, né? E tirando da norma que será publicada aí, o direito de exigir a cópia da CAT, né? Eu acho que tem algumas informações mesmo, o nome da pessoa, CPF, RG, PIS, isso não poderia estar apagado, rasurado, né? Não precisa estar evidenciado. Mas todas as outras informações que a CAT traz, ela está ali, não é à toa, ela é importante para uma análise, né, do acidente, não só individualmente daquele trabalhador, mas uma análise em conjunto de tudo que acontece dentro daquela empresa. Tá? Luciana, só uma parte. Pode falar. Pode Quando você fala do preenchimento da CAT, eu gosto sempre de alertar que para nós, né, todos, observarmos o regime de trabalho desse indivíduo, porque no nosso caso aqui no município de São Paulo, o sindicato não consegue fazer o preenchimento da CAT, dos trabalhadores estatutários, e aí não é só aqui, onde tem regime próprio de previdência, acaba tendo uma legislação municipal ou estadual própria que às vezes dificulta o preenchimento por outros entes que não o empregador. Só essa observação. Sim. Eu coloquei lá no final servidores, porque eu sabia que Leonário estaria presente nessa. Leonário, por favor, me manda depois por WhatsApp, se possível, a legislação de vocês para eu poder dar uma olhadinha também sim. E melhorar. Eu pensei que eu já tinha mandado. Aqui a apresentação, tá bom. Mas, de fato, para os servidores vai depender aí da legislação, né, municipal, né, estadual aí para os estatutários, né. Então, dando sequência aqui, então, dessa importância aí que eu estava falando, né, para as comissões, né, da CIPA, as informações contidas na CAT, elas são importantes de uma forma, de um estudo global das doenças, acidentes que acontecem dentro de uma empresa, né. Aqui são os demais dados, né, data do acidente, hora do acidente, horas trabalhadas, tipo de acidente,
se foi típico, doença, trajeto. Uma outra coisa da Covid-19 que a gente tem trazido muito, da possibilidade, sim, de você ser contaminado no trajeto. Isso também existe também uma responsabilidade do seu empregador quando você está no trajeto, né? Do empregador e do Estado, né? Assim, você fazer um comunicado de acidente de trabalho de trajeto, né? Se você foi contaminado aí no transporte público, né? Ao ir trabalhar. Então, há essa possibilidade. Outras informações, se houve afastamento, sim ou não, para a abertura do CAT, não é exigido que tenha afastamento, tá? Mas o INSS só vai analisar essa CAT se passar pela perícia do INSS. E para passar pela perícia do INSS, precisa ir de um afastamento maior que 15 dias, né? E todos aqui sabem que a orientação é que a pessoa que tem Covid, né, que tem confirmação de Covid, se afaste 14 dias, e não é à toa. Os 14 dias não é nem um pouquinho à toa, é exatamente para a pessoa, ou para a grande maioria das pessoas, não passarem por uma perícia do INSS e ter questionado a questão da acidentalidade, tá? Aí na CAT também você tem que colocar local do acidente, né? Se foi no estabelecimento do empregador, se foi na via pública, especificação do local, é possível aí, eu coloquei campo aberto, porque é possível escrever. Boa parte desses campos, eles são sim ou não, você tem que selecionar dentro do que o site te entrega, que você tem que selecionar, tá? Aí, a parte do corpo atingida, né, na questão da Covid-19, por exemplo, a gente coloca aparelho respiratório, né, descrição, quando você coloca já aparelho respiratório, essa descrição ela já vem de forma automática também, situação geradora do acidente, contato com pessoas contaminadas e aparelhos contaminados, né, utensílios contaminados, a descrição em relação a isso, se teve registro policial ou não, se teve morte, se não, é a data do óbito. Aí, por fim, são as informações sobre o atestado médico, né, que é possível ali colocar a unidade que foi atendido, a data que aconteceu o acidente, né, a hora, se houve internação ou não, se o acidentado está afastado, né, quantos dias, a natureza da lesão, aqui se coloca o CID, existe um CID para o coronavírus, tá, tem como colocar ali a descrição, mas mesmo que não houver, que o médico não tenha colocado o CID do coronavírus, na descrição é importante colocar lá que foi Covid-19. Por exemplo, ele pode ter colocado infecção, né, respiratória, pode ter colocado um outro CID que não da Covid, mas se não colocou, colocar o CID que o médico indicou e na descrição pode colocar, que é um campo aberto, colocar a Covid-19. O CRM e unidade federativa. Por exigir o CRM, eu já tive que, já aconteceu de eu não conseguir fazer a emissão da CAT para alguém que confirmou a Covid-19 e que fez só um exame laboratorial. O exame, muitas vezes, não vem com o CRM do médico responsável, vem de um técnico de farmácia, de outra ciências biológicas, agora biomedicina, né, tem uma outra numeração, nem todos vêm com o CRM do médico. E por não ter essa informação, a pessoa só com aquilo conseguiu se afastar, né, do trabalho e não teve que apresentar um laudo médico, né, de afastamento. Então, eu, de fato, não consegui por conta dessa exigência, também não tem como pular essa informação, né, mas você vê que a exigência também de não poder, de ter que ser feito de forma online, e esses campos serem obrigatoriamente preenchidos, né, dificulta também a emissão da CAT. Aqui eu trouxe um modelinho dela todo
em branco aí, né? Esse era no final, quando você faz todo esse preenchimento da CAT no site, ele vem esse mesmo modelinho ainda, que era o modelinho físico, né? Vem todo preenchido, mas isso daí não é mais possível fazer manualmente e protocolar no INSS, né? Então, assim, isso tudo que eu estou falando, que é para a gente tentar fazer, para esclarecer, né, como que se dá um nexo de causalidade entre o trabalhador que não é da área da saúde, né, quando contaminado no seu ambiente de trabalho, né, então, analisar se o empregador está cumprindo com a legislação, né, vigente, se a doença, para saber aí se a doença tem nexo de causalidade ou não com entre a Covid-19 e a atividade que está desempenhada, né? Como eu já disse, a CAT aí é um meio de prova, né? A gente ainda não sabe quais são as sequelas dessa doença, ainda não é conhecida todas as sequelas, né? E existem aí direitos trabalhistas e direitos previdenciários que ajuda, né, como é meio de prova, a solicitação, a emissão da CAT. Uma outra informação também, que acho que às vezes surge perguntas, né, a CAT, ela deve ser preenchida pelo empregador em 24 horas após o acidente, tá? Mas nas doenças, isso, de fato, existe uma dificuldade maior nessa questão da emissão, né? Mas a CAT, ela pode ser preenchida a qualquer momento, ela não existe uma limitação depois de até anos, né, depois eu acabar preenchendo. Agora, sim, lógico que eu sempre converso isso muito com os trabalhadores, né, muitos trabalhadores não querem fazer o comunicado de acidente de trabalho, mesmo que isso não seja algo que vai ser imediatamente relacionado, né, para o empregador dele, é um comunicado ao INSS, né, eles não querem, e assim, a prova, a CAT emitida, de fato, quando a pessoa está doente, ou teve pouco tempo da doença, ela tem uma veracidade, né, maior, né, então, assim, quanto menos tempo você conseguir fazer essa abertura, melhor, né, isso de forma global, até para saber quantos trabalhadores foram contaminados, e de forma individual também. Mas não existe um tempo, um período que assim, a CAT está inválida porque demorou um ano para ser preenchida. Não, não existe essa limitação. Tá? Só um minutinho. Eveline falou assim, Eveline, dúvida boba não, tá? Toda dúvida é dúvida, tá? Então, pode ser boa, pode não ser, não se preocupa com isso, não. É importante tirar a dúvida. Ela está perguntando aqui se o servidor público também passa pelo INSS, assim como o trabalhador comum, considerando que ele possui esse regime de previdência diferenciado. Isso, o estatutário, às vezes ele é servidor, mas ele pode ser seletista. Se for seletista, vai passar o contrato de trabalho dele, pelo edital, tudo rege pela CLT, ele vai passar pelo INSS. Se ele for estatutário, aí não vai passar pelo INSS, vai passar dependendo aí se a Leonara puder esclarecer o nome do perito aí, por exemplo, do município de São Paulo, mas é um órgão específico que vai analisar. Mas é um médico do trabalho que vai dar validade ou não, e vai analisar se tem relação ou não com o trabalho. De modo geral, Luciana, todos os municípios, né, que têm regime próprio, eles também têm um departamento de saúde do servidor, né, um departamento pericial. Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, é o IMASF, né, passa tudo ali por dentro do IMASF, que é meio que o Instituto de Previdência. No município de São Paulo é o COGES, que é uma coordenadoria de saúde do servidor.
que engloba perícia, promoção à saúde, engloba tudo. Aqui em São Bernardo, que é onde eu moro, é o próprio SESMIT que faz essa perícia dos... tem um profissional que faz o papel do perito. E eles seguem, via de regra, as orientações do INSS. Não muda muita coisa. Sim, de modo geral é muito espelhado, né, Leonardo? Né? Até o regime de Até na previdência, dificuldade. até nas dificuldades. Sim, muda o nome, muda o órgão, mas é muito espelhado, toda a parte previdenciária também, dos benefícios, sempre é muito espelhado ao que a gente tem no regime geral. Só aqui no município, por exemplo, até o que difere é o código do afastamento. Uhum. Não o tempo de afastamento, igual é no INSS, né? O INSS, você vai para o INSS pós 15 dias. Aqui não, é só o código de afastamento, independente do tempo, o que vai diferir é o código de afastamento. Entendi. E a Leonária, eu tinha que estar com tudo isso na ponta da língua, porque a Leonária me chamou para uma apresentação para os servidores, mas ainda não... ainda tem que estudar mais esse ponto aí, Leonária. Eu já estou separando aqui para você as legislações. Joia. Então, assim, dando sequência aqui, quais são os direitos, então, trabalhistas, né, de uma pessoa que foi contaminada no ambiente de trabalho, né, pela Covid-19, né? Então, assim, pode ter a estabilidade no emprego, né? Uma vez reconhecido, qual que é a exigência da estabilidade, né? De 12 meses no emprego, após a alta médica, né? É que o empregador, ele reconhece essa estabilidade a partir do momento que o INSS reconheceu esse nexo de causalidade e afastou o trabalhador com um benefício que a gente chama aí que é o B91, né, um trabalhador seletista, né, não estatutário. Então, a partir do momento que teve esse reconhecimento do acidente pelo INSS, boa parte dos empregadores reconhece. Mas quando não tem esse reconhecimento do INSS, ou quando boa parte das pessoas não se afastaram pelo INSS, né, até porque o afastamento era só de 14 dias, né, da Covid, então elas ficam aí à mercê de um reconhecimento judicial, se elas forem demitidas nesse período aí que a gente entende que ela estaria estável, né, então ainda é muito recente essa questão, né, o judiciário ainda não tem uma jurisprudência consolidada sobre essa reintegração, né, para essas pessoas que foram contaminadas, mas eu coloco aqui que é uma possibilidade, sim, de uma pessoa que teve Covid, que foi desligada, pedir a sua reintegração ao trabalho, porque ela tem, sim, uma estabilidade, né. A gente ainda também, muitos trabalhadores contaminados têm informado sequelas cognitivas, né, eu que trabalho aqui mais com a categoria bancária, como que um bancário que está com uma sequela cognitiva, né, por conta da Covid, vai empregar as mesmas metas de um outro trabalhador que não teve, né? Então, assim, é necessário essa estabilidade e esse período, né, até para a gente saber. Mas isso são direitos que, infelizmente, só vão ser reconhecidos via judicial aí, porque o empregador não tem reconhecido isso, né? Um outro ponto também que pode ser questionado, né, por esse trabalhador é uma indenização por danos morais e materiais, né? O ano passado teve uma decisão de Minas, em primeira instância, que foi deferido aí uma indenização para a família de um trabalhador que era motorista de caminhão. O juiz entendeu que a empresa transportadora não seguiu as orientações aí da portaria 20, que não entregou máscara, não cumpriu com nada que poderia mitigar, né, a transmissão,
e condenou a empresa em pagar uma indenização para a família. Essa decisão ainda é primeira instância, ainda não tem decisão de segunda instância a respeito desse assunto, mas muitas ações foram entradas, e a gente está aguardando como vai ser o reconhecimento judiciário a respeito desse assunto. Na sequência aí, eu comento aqui nesse slide, também de uma lei que foi sancionada agora em março de 2021, tramitou durante o ano passado todo, também foi alvo de veto do Bolsonaro, que é a indenização para os profissionais de saúde linha de frente da Covid-19. Essa lei 14.128, ela prevê uma indenização para o profissional linha de frente, tá? Para o profissional, ele elenca lá quais são esses profissionais, é bem abrangente, nível superior, técnico, administrativo, as pessoas que trabalham, inclusive, no serviço de limpeza dos hospitais, né, apesar de colocar profissional de linha de saúde, inclui, inclusive, os profissionais que auxiliam ali os profissionais de saúde que são nos hospitais linhas de frente, né, nos locais que são linha de frente. Para o profissional incapacitado, ela prevê uma indenização, uma compensação no valor de R$50 mil, e para os falecidos, né, um benefício para a família no valor de R$50 mil, mais R$10 mil por ano, até que o filho faça 21 anos ou encerre a faculdade aí com no máximo 24 anos, tá? Para fazer esse requerimento, eu não fiz ainda esse requerimento, não tive esse questionamento, mas pelo que me foi informado, tem que ligar no 135, no INSS, fazer esse requerimento, tá? Se a incapacidade vai passar por uma perícia médica do INSS para determinar a incapacidade, que ela tem que ser total e permanente, né? E o falecimento é questão de documentação. E aí a gente entra nos direitos previdenciários, né? Nossa, aqui ficou presidiários, desculpa, previdenciários. Então, o trabalhador adoecido pela Covid-19, né, que tiver que se afastar por mais de 15 dias ou mais, né, ele tem o benefício do auxílio doença acidentário, é esse o benefício que ele deveria receber, né, até porque se tiver alguma sequela, ele pode ser beneficiado também pelo auxílio acidente, que é o AA, né, o auxílio acidentário, né, que é 50% do benefício até que ele se aposente, tá? Pode também ser passível de uma aposentadoria por invalidez, se a incapacidade dele for total e permanente, né, que é o B92, e se eventualmente houver uma morte, pode ser a família é beneficiada aí pela pensão por morte, né? Eu coloquei aqui algumas questões a respeito da pensão por morte, para vocês terem uma ideia da diferença que é um trabalhador que teve reconhecido o acidente, né, no trabalho, para a família daquele trabalhador que não teve reconhecida o acidente de trabalho, né? Então, quando reconhecido o acidente de trabalho, depois da reforma previdenciária de 2019, tem uma diferença para pensão por morte previdenciária e pensão por morte acidentária, tá? Então, a pensão por morte acidentária, o primeiro cálculo que é feito, que é o cálculo do benefício que aquele trabalhador teria direito, quando é acidentário, é considerado 100% do benefício. E o não acidentário é considerado 60%, tá? Para o homem, por exemplo, 60%, mais 2 anos por ano trabalhado que ele tiver a mais de 20 anos de contribuição. Então, a cada
Se tiver 21 anos de contribuição, vai ser considerado 62% do salário de benefício, tá? Então, o acidentado, quem for a família do acidentado vai receber 100% desse benefício? Não, porque aí tem outras reformas também, que aí é a sequência, né? Desde 2015, a pensão por morte para uma família não é mais 100% do salário de benefício, ela é 50% do salário de benefício. Tá? Essa reforma previdenciária não é a última reforma previdenciária, não. É uma reforma previdenciária de bem de trás, lá de 2015. Mas eu estou vendo muitas famílias se surpreenderem nesse momento com essa situação, porque a gente tem mais de 500 mil mortos, né? Então, muitas famílias que estão recebendo pensões e se surpreendendo com essa situação nesse momento, né? A pensão por morte, ela é 50% daquele cálculo, que para o acidentário é 100% e para o não acidentário 60% mais 2% conforme contribuição, né? E aí, desses 50%, se tiver uma esposa, é 10%, mais 10%, se tiver um filho, mais 10%, até chegar a um cálculo de 100% se tiver mais filhos aí. Então, outro detalhe também dessa reforma de 2015 é que a pensão não é mais vitalícia para todos os beneficiários, né? O cônjuge tem que ter mais de 44 anos de idade para ser vitalício, essa pensão. Em cônjuges com idades menores que essa, existe uma tabela. Então, começa lá com, acho que, se eu não me engano, são 3 anos, dependendo da idade, acho que é 18 anos, se a pessoa tiver, se o cônjuge que sobreviveu, né, tiver 18 anos. Então, assim, é uma pensão bem reduzida. Pensão por morte é uma pensão já bem reduzida, né? Esse exemplo aqui que eu trago é um exemplo real, tá? De um trabalhador aí com menos de 20 anos de contribuição, que deixou uma viúva e uma filha, né? O valor de benefício dele era de R$4.000, tá? Ele não teve de imediato a pensão por morte acidentária, tá? Então isso vai ser discutido judicialmente, mas a família hoje está recebendo R$1.680. Uma pensão de R$4.000, que antes da reforma lá de 2015, né? Hoje uma família recebe R$1.680 e está brigando para poder receber R$2.800, tá? Então, assim, essas são as reformas previdenciárias que muitas vezes o trabalhador acha que não é com ele, né, que não atinge, né, e as coisas vão passando e chega numa situação dessa aí, de uma família que teria direito aí, ou tinha, né, um membro da família que ganha R$4.000, né, que contribuía com R$4.000 para o INSS, com uma pensão aí de R$1.680. A Meise está com a mão erguida, pode falar, Meise. Doutora Luciana, esse percentual também é sobre o trabalhador que ganha um salário mínimo ou é preservado? Boa pergunta. O mínimo é um salário mínimo, tá? Não pode se pagar menos que um salário mínimo, fato. Mas olha só a defasagem que né, para alguém que contribui a R$4.000. Boa parte vai receber um salário mínimo. Boa parte das famílias, né, de todos esses trabalhadores falecidos, né, vão receber, de fato, um salário mínimo. E aí que eu trouxe aqui a questão dos servidores. Nossa, olha, já são 8h30. Dos servidores, dos autônomos, né, Elionária. Como eu sabia que a Elionária ia estar aqui, eu já coloquei isso daqui, né? Então, cada município e estado possui a sua regra previdenciária e espelhada, né, a regra constitucional e a lei geral previdenciária. A CAT é emitida pela chefia imediata ou por um setor de RH, como a Elionária falou, né? Existe aí no estado de São Paulo
os setores que fazem essa emissão, fazem a perícia, né, mas a emissão é feita por por um setor de recursos humanos, o que dificulta bem a emissão por outras pessoas, né, como os trabalhadores, médico, né, o que é permitido e de forma um pouco mais fácil para os trabalhadores seletistas, né. A CAT dos servidores também passa aí por uma comprovação aí, né, do setor, solicitação de servidores conforme procedimentos estabelecidos. Essa CAT é solicitada pelo servidor conforme procedimentos estabelecidos pelo setor, né? Então, existe toda uma legislação municipal, estadual, quando é servidor público, né? E os autônomos, os MEIs, né? A gente tem aí a Maria Aparecida, que provavelmente é MEI, pessoas jurídicas, como que fica a Covid-19 e a relação com o trabalho, né? Então, os autônomos, as pessoas jurídicas, né, elas não têm uma relação, ou não deveriam ter uma relação de subordinação com o seu empregado, com a pessoa com que ela presta o serviço, né? Então, não tem como esses trabalhadores terem reconhecido a questão acidentária, né? Então, para aqueles que prestam a contribuição, fazem a contribuição para o INSS, eles vão ter o benefício não acidentário, tá? Mas o benefício acidentário é só para os trabalhadores. E, por fim, a relação a esse assunto... Ô, Luciana. Pode falar, Maria. Esse benefício que você falou, acabou de falar, dos autônomos, só tem quem é registrado, né? Quem não é, não tem relação. Você tem direito, sim, a se afastar pelo INSS e receber, a sua família receber uma pensão, tudo, mas um benefício previdenciário, não um benefício acidentário, tá? Ah, tá, entendi. É isso. E aí, por fim, eu coloco aí para os trabalhadores, né, a importância também dos trabalhadores terem o apoio do Sereste, acho que o Emerson falou, né, que tem uma relação com o Sereste, né, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, com os sindicatos da categoria, com o Ministério Público do Trabalho, né, esses órgãos, eles são apoiadores dos trabalhadores e podem ser requisitados aí, né, eu acho que é importante vocês terem isso também, até para passar informações, né, de trabalhadores que estiverem aí em situação do risco ou tiverem sido acometidos pela Covid, em termos de informação, né, buscar saber sobre os seus direitos, né, não precisa ser necessariamente com advogado trabalhista, né, tem outros meios aí também de buscar essa informação. Olha, isso era o que eu preparei aí para falar sobre Covid-19 relacionado ao trabalho. Pode falar, Leonário. Eu cheguei em casa e agora já era. Luciana, você falou bastante sobre a questão do risco no início e relacionando com os locais onde o risco é implícito, né? Como os hospitais e tal. Explícito, né? Eu queria ver se já tem alguma referência das categorias que, você já citou a questão do risco biológico, mas das categorias que, por exemplo, não fazem atendimento direto a nenhum usuário e que, portanto, o risco ele vai ser basicamente no trajeto. E aí, eu não sei como é que está agora, por conta daquela mudança na legislação de acidente de trabalho, trajeto não contar para as empresas, né, como acidente de trabalho. Isso teria alguma implicação?
Olha, ainda existe a possibilidade da abertura do CAT por conta Por do acidente de projeto. trajeto, Sim. tá? Isso, de fato, foi uma medida provisória, ficou válida por um tempo, mas ela caducou, se não me engano, era até da carteira verde e amarela, que ela estava incluído, né? Então, assim, existe o acidente de trajeto ainda. Relacionado com o empregador, né, em termos de indenização, para a Previdência existe, tá? Assim, a discussão que a gente vai ter em relação à obrigação aí, né, a responsabilidade do empregador, eu ainda não vi nenhuma jurisprudência, mas eu entendo que cabe, uma vez que isso existe, não saiu do ordenamento jurídico o acidente de trajeto, tá? Agora, ainda está tudo muito em discussão, né? Como poderia estar lá já no nexo técnico epidemiológico, né? Essa doença relacionada a várias categorias, né? Isso já poderia estar ali, mas não está. Então, dificulta e acaba que a gente vai tentar aí criar uma jurisprudência, né? Com as ações trabalhistas, a gente vai colocando isso em discussão, né? E tem muitas ações aí sendo promovidas, mas ainda está muito, muito no início mesmo, de fato. E acho que é por isso que é importante a gente cobrar, e a gente, como nós, né, como formadores aí de opinião e referência, orientar os trabalhadores a preencher a CAT, né? Porque assim, a CAT tem um papel fundamental que é dos dados estatísticos, né? De onde que eles vão estabelecer o nexo? Do número de CAT. Não tem outra forma, né? Foi assim em outros momentos e será assim, eu acho que no futuro, né? Então, acho que esse preenchimento ele é extremamente importante. Eu tive Covid e foi feita a minha CAT. Como eu fiquei menos de 15 dias, eu não fui para o INSS, mas eu tenho visto muitos conhecidos que estão indo para o INSS e estão tendo dificuldade na análise, porque eles não estão analisando, que são seletistas, né? O INSS ainda não voltou àquela análise como era antigamente. Então, é uma queda de braço, né? Para a gente ter o direito reconhecido. Sim, é isso mesmo. Acho que antes de passar para o Gilmar, você trouxe uma informação que eu acabei não falando aqui, mas é da importância do comunicado de acidente de trabalho de forma coletiva, né? É isso que a Leonara falou, da contabilização aí do número de acidentes, né? Existe o fator acidentário trabalhista, né? Aliás, o fator acidentário previdenciário, o FAP, que existe um aumento, né, desse valor pago pelas empresas, dependendo do número de acidentes da categoria, da empresa, então, é 1% a mais, 2% e 3%, né? Então, quanto mais CATs forem abertas relacionando um determinado setor, uma determinada empresa, né, maior vai ser esse valor pago pela empresa. E isso também acaba, de fato, induzindo as empresas a não fazerem a abertura do CAT, e os bancos, de um determinado momento para cá, de uns anos para cá, inclusive, apresentarem recurso administrativo quando o INSS reconhece o acidente de trabalho. Eles têm discutido uma a uma, comunicado uma a uma dessas CATs abertas, na unha, tentando desconsiderar o acidente de trabalho. Pode falar, Gilmar. Isso aí eles não perdem o prazo de 30 dias, né, Luciana? E tem o grau de risco também. A gente vai falar depois do FAP, mais para frente, aí, um pouco com o pessoal. Eu só queria, eu sei que é um desafio, a gente está chegando no final, né? Mas eu queria que você, por favor, eu sei que não tem tempo para isso, né? Mas, bem assim, um resuminho assim da ANP, da 1045, porque isso é muito confuso, ela é muito complexa, né? Eu sei, né? A gente tem pouco tempo para isso, mas se pudesse falar pelo menos um pouquinho para o pessoal entender o que está acontecendo, né? E como a Leonara falou, a gente é
formador de opinião, a gente precisa lutar muito para que essa MP, mais essa MP não passe, né, no Senado agora, e ainda bem que vai ter essa audiência pública, né, enquanto que o pessoal ainda não tinha chegado, a gente já conversava com isso. Graças a Deus, né, conseguiram que vai ter uma audiência pública. Esse assunto provavelmente vai ser discutido, então, antes da votação, e a gente vai ter que fazer uma campanha aí para pressionar os senadores, né? Mas, por favor, Luciana, você puder falar pelo menos um pouquinho sobre isso? Tá. Eu até fiz aqui uns slides, mas eu vou tentar ser bem rápida, né, naquilo que eu falar. Vocês também, uma hora dessa, está todo mundo cansado para ouvir esse assunto. Mas vocês têm o material, acredito que o Gilmar tenha, né, encaminhado para vocês, e tem uma nota técnica também que eu participei aí da construção dessa nota. Mas, assim, acho que o que é importante vocês saberem, de forma bem resumida, do que é esse projeto de lei de conversão. Porque uma coisa é a MP 1045 de 2021, ela está válida, existe um monte ela é uma repetição da MP do ano passado, que trazia a questão dos empregadores poderem reduzir jornadas e reduzir salário dos trabalhadores e suspender contratos. Então, o ano passado já teve a MP 936, né, com essa formatação, e a MP 1045, quando foi em abril desse ano, o governo praticamente reemitiu essa mesma MP do ano passado, ok? Toda MP editada, ela tem que passar pelo Congresso como projeto de lei para ter validade ou não. Então, o Executivo, o presidente que emitiu, né, uma medida provisória, vai encaminhada com urgência para o Congresso, para que o Congresso, em um tempo de 120 dias, possa ir... esse tempo ele pode ser duplicado, tá? 120 dias, se o Congresso entender plausível, pode dar mais 120 dias. Então, a gente já coloca aí 240 dias que o Congresso tem que votar. Se passar esses 240 dias, caduca a lei. Isso aconteceu com algumas MPs, como como aconteceu com a verde e amarela, por exemplo. Mas tudo bem, aí vai para o Congresso e aqui até coloquei, né, que essa mesma MP aí, que o governo veio em abril, o ano passado, a gente teve 14 milhões de desempregados, né, não ajudou, né, na diminuição, porque essa era a ideia de manter pessoas nos seus trabalhos formais, né, não manteve. Esse ano reeditou a mesma medida provisória, essa notícia aqui é de maio, né, a gente já estava com 14 milhões e 700 desempregados, né. Então, aí o PL de conversão vai para o Congresso, recebe como relator o deputado federal Cristiano Áureo. Esse deputado faz um parecer e inclui nesse parecer o que a gente tem chamado de jabutis, tá? Que são assuntos que não tem nada a ver, nada relacionado com as questões originárias dessa medida provisória, tá? Então, o que ele colocou? Quais são? Eu vou falar bem rapidamente. O que é o priori, o requipe, o parecer trata de uma outra forma de contrato, que esse foi foi um dia antes da votação, que foi incluído. Trabalho voluntário, traz alterações constitucionais e alterações aí na CLT, tá? Então, o que é o priori? Que é o Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego. Esse programa tem como público-alvo pessoas de 18 a 29 anos, mas não é só a questão do primeira oportunidade de emprego, ele traz também para todos os desempregados com mais de 55 anos, né? Todo mundo está desempregado, acho que aqui eu não coloquei, mas é mais de 2 anos de desempregados e que tem mais de 55 anos pode participar desse programa que é o priori, tá?
O objetivo é claro que é precarizar, diminuir gastos para o empregador, precarizando aí o contrato de trabalho, né? O empregador tem um ônus diminuído, o trabalhador, quem entrar nesse programa de direito trabalhista, que tem de diferente, é que o FGTS vai ser no máximo de 6%, né? Mas fica mantido aí 13º salário, férias, horas extras. O empregador pode abater até 15% da contribuição que ele faz para o Sistema S e recebe da União também um salário mínimo. Recebe, esses trabalhadores vão receber de salário, um salário mínimo mais bonificação de R$ 275, quer dizer, salário do mínimo mesmo, né? Tem um prazo, agora não lembro se são 12 meses, eu sei que o outro programa são até 3 anos, esse até vou anotar aqui quantos meses o priori também não pode, um prazo determinado. E também é uma porcentagem dos trabalhadores que estão na ativa, conforme porcentagem de trabalhadores que estão na ativa, é que você pode contratar um número de empregados dentro desse programa. Mas o que a gente vê? Que boa parte dos empregadores vão demitir pessoas contratadas, né? E vão admitir, nem falo que vão admitir os mesmos, né? Porque isso seria uma fraude maior ainda. Mas vão admitir pessoas dentro desse programa, quer dizer, não vai gerar mais trabalhos formais, ele vai gerar mais trabalhos precarizados, né? O Brasil tem o empregador brasileiro, o empresário nacional brasileiro, essa que é a verdade, tem uma dificuldade grande de entender que quanto menos ele paga para o trabalhador dele, menos eles vão consumir, né? Então, assim, não existe consumo interno se as pessoas não têm salário, se as pessoas não têm emprego, né? Então, quando você está pagando menos para os seus trabalhadores, outros empregadores também estão pagando menos para os trabalhadores deles, o consumo diminui e você internamente não vende. Isso é um tipo de situação, essa precarização, ela interessa às grandes multinacionais. É esse empregador que leva, né, que paga em dólar, que não fica com lucro aqui no nosso país, é que interessa essa precarização. O empregador nacional tinha que ser contra, se ele tivesse ciência de que ele vende a mercadoria dele para outros trabalhadores, né? Então, esse é o priori, tem o requipe. Essa daqui não estava... que estranho. Achei até que não salvou aqui mas o requipe, ele é mais precarizante ainda, tá? É praticamente a escravidão mesmo, porque ele não dá direito nenhum, não é considerado contratado pela empresa, essa pessoa, pelo esse programa. Ele não tem direito a hora extra, não tem direito a férias. Se ele quiser tirar um tempo de férias, o contrato fica suspenso por até 30 dias, podendo dividir, mas não tem direito eles não falam em salário, falam em bonificação nesse programa. Também é um programa voltado para o que seriam os jovens, né, 18, 29 anos, e desempregados acima de 50 anos podem entrar nesse programa. Não são considerados como uma categoria de trabalho, não podem negociar direito em negociações coletivas, tá? Isso está explícito na lei, de que eles não podem se organizar como categoria, quer dizer, viola completamente a Constituição em relação a esse ponto.
e não recebem o que é considerado como salário, eles recebem uma bonificação da União ou uma bonificação de quem os contrata, do contratante. Sendo que o valor dessa bonificação sai do sistema S, do FAT, ou a própria União pagaria, tem essa previsão lá, nessas sequências, sistema S, FAT e União, caso necessário. Pode falar, Gilmar. A apresentação que você mandou tem o restante, se você quiser. Então coloca aí, por favor. Não sei por que você dá. Enquanto eu coloco, tem o Paulo levantou a mão e a Ricartiane falou de se é o Jovem Aprendiz. Jovem Aprendiz é menor de idade, né? Não é? É outro programa. É outro programa. Jovem Aprendiz não necessariamente. Hoje não é mais a questão do menor de idade, né? Acho que vai até 24 anos. Tem que estar ligado o trabalho da empresa dele tem que estar ligado com a faculdade ou o curso técnico que ele faz. Não pode ser uma coisa desconecta, né? Então, o curso de formação tem que estar ligado, de certa forma, aquilo que ele está, a atividade que ele está fazendo na empresa. Esse projeto do Requipe também exige, sim, que esteja ligado a um curso técnico, né, ou algum curso de formação, mas não exige nenhuma ligação. Qualquer curso seria como requisito aí para esse Requipe, né? Aí, regime especial de trabalho incentivado, qualificação e inclusão produtiva, Requipe. Agora, pode falar, Maria. Agora ficou legível, dá para ler. Os outros não deu para ler nada, agora esse deu para ler. Putz, grilo. Esse foi o Gilmar que está passando. Devia ter colocado desde o começo mesmo, hein, Gilmar? Não. Mas, Maria, você recebeu, tá? O Gilmar tem essa apresentação e depois ele te passa direitinho, tá? Ok. Tá. Não sei por que não deu certo aí a apresentar dessa forma aí. Tá, ficou legal assim, né? Era para ter dado certo aqui do meu. Que mais? Então, calma lá. Tá, então exige quanto ao curso de qualificação, mas não exige que esse curso de qualificação tenha relação com a atividade desempenhada, tá? Pode passar. Esse também, 3 anos no máximo, mas já é bastante tempo, né, para a pessoa estar nesse programa. Pode passar, Gilmar. E aí, esse Programa Nacional de Serviço Voluntário, ele foi incluído aí nos 45 do segundo tempo, num dia antes da votação. O dia da votação, como bem lembrou o Gilmar aí no início da nossa conversa, foi o dia que eles votaram também sobre o voto impresso, né? Então, o Congresso todo não estava falando dessa medida provisória, estava falando, e a mídia, né, como um todo, estava falando só do voto impresso. Essa votação foi bem rápida, a bancada da oposição aí, né, que eles falam da minoria, não conseguiu emplacar absolutamente nada em termos de tentar, né, eles têm toda uma estratégia lá no Congresso para tentar driblar aí que a votação seja feita naquele momento, colocam questões de ordem, questão das votações, fazem intervenções, mas não foi possível, eles não conseguiram fazer nenhuma intervenção nesse dia, passou assim como um trator, deixou até as emendas que teriam que ser votadas ficaram por 2 dias sequenciais, foram votadas emendas, mas também alterou-se muito pouco do que foi apresentado inicialmente, né? Esse Programa Nacional de Serviço Social Voluntário nem ficou muito claro também, do jeito que está lá na legislação, mas, assim, é um programa que vai ser utilizado pelos municípios, voltado aí para jovens de 18 a 29 anos e maiores de 50 anos, uma jornada limitada a 48 horas mensais, não podendo ter uma jornada de mais de 6 horas por dia e nem mais de 3 dias na semana, tá?
para participar, o trabalhador deve passar por um curso de qualificação que deve ser oferecido pelo próprio município. Então, assim, essa jornada parcial, essa jornada bem mínima, né, que eles propõem, né, é o salário de miséria, né, para dizer que as pessoas estão, de certa forma, formalizadas, trabalhando, não estão desempregadas, diminui o número de desempregados no país, mas não tem salário nenhum. Uma pessoa que trabalha 44 horas no mês vai receber, porque eles vão pagar a hora do salário mínimo, tá? Então, são 48 horas, a pessoa vai receber conforme proporcional a um salário mínimo. Então, 48% aí do que seria um salário mínimo. Aí. E aí, por fim, eu trouxe bem resumidamente aí as alterações na legislação que tem aí nesse projeto de conversão, né? Eles tentam mudar a competência da elaboração de normas trabalhistas. O que é isso? Como eles tiveram dificuldade para passar as medidas provisórias, eles estão falando que em caso de uma pandemia acontecer, é o executivo, então é o presidente que vai tomar decisão quanto ao contrato de trabalho, diminuição de jornada, diminuição de salário, suspensão de contrato, que é o que está lá na MP. Então, eles tentam passar aí que essa elaboração a respeito dessa situação seria de competência do executivo em caso de uma situação de calamidade pública, tá? Mas essa competência, de forma constitucional, é do Congresso, é do Poder Legislativo, não do Poder Executivo, tá? Eles tentam dificultar também o sistema de gratuidade da justiça, isso já foi muito dificultado com a reforma trabalhista, e eles tentam dificultar um pouco mais, né? Então, só assim, pessoas realmente que recebem os programas aí do Bolsa Família que teriam direito à justiça gratuita na Justiça do Trabalho, tá? Os outros trabalhadores teriam que pagar para poder ter um processo trabalhista processado aí na Justiça do Trabalho, né? Essa questão de acordos extrajudiciais com cláusula de quitação geral, isso também já foi tema na reforma trabalhista. O judiciário não aceitou ser um homologador de acordos, e eles voltam aí também, tentando aí ter a segurança jurídica para o empregador, né, de poder fazer o que ele quer e não ser questionado na justiça. A intenção é essa, de que o acordo que o empregador fizer com o trabalhador, aquilo tem uma validade que não pode ser questionado pela justiça, tá? É essa a intenção, né? Redução do adicional de horas extras para jornadas especiais de trabalho. O bancário, por exemplo, tem uma jornada especial de trabalho, o bancário caixa, que não tem um cargo de confiança, deve trabalhar 6 horas. E aí, essa proposta é que se esse trabalhador fizer horas extras, as horas extras para esse trabalhador seria de 20%. Quer dizer, menor do que a previsão da CLT, que garante, no mínimo, 50% para qualquer hora extra, né? Então, conflita, é inconstitucional, né? Conflita com a própria Constituição. Exames médicos ocupacionais. Eu falei do bancário, dessa situação, mas é um exemplo que, para mim, é mais prático de trazer, mas é qualquer jornada especial de trabalho, tá? Os advogados têm uma lei que fala sobre jornada especial de trabalho, telemarketing, muitos outros profissões, né, têm um regime especial de trabalho. Exames médicos ocupacionais por telemedicina. Então, a pandemia também trouxe aí um pouco essa questão, né, dessa possibilidade, mas é uma excepcionalidade, né, não é um exame médico ocupacional ser regra, ser feito por telemedicina, que exame médico que a gente vai ter, né, sendo que os exames médicos ocupacionais são essenciais, né,
em termos de sociedade, né? Muitas vezes é nesse momento que um trabalhador sabe que tem uma pressão alta, que tem diabetes, né? Então, é essencial que a regra seja de forma presencial e, eventualmente, algumas situações através de telemedicina, acho que fica até difícil depois da pandemia a gente falar que não vai existir, né? Mas que não seja a regra, né? E essa questão da natureza jurídica da alimentação e do prêmio, isso também é uma questão que eles estão tentando resolver, uma questão jurisprudencial. É legal, mas é muita discussão jurisprudencial dos reflexos que tem uma verba de natureza salarial e uma verba de natureza indenizatória. Então, eles estão colocando aí que, independente da forma como for paga como empregador, pagar ao trabalhador a verba de alimentação e de prêmio, independente da forma, se isso for de ticket ou se for através do olerite dele, né, em conta, essa verba não vai ser considerada de natureza salarial, é uma verba indenizatória, tá? Então, para pagar menos, para também diminuir o custo do empregador. E, por fim, eles trazem aí uma série de alterações em relação à inspeção do trabalho, fiscalização das normas de proteção ao trabalho, né? Com um nítido intenção de limitar o poder de fiscalização desses órgãos competentes, né? A verdade, assim, se tudo que eles colocarem lá passar, né, não vai ter mais multa, não vai ter mais infração, auto de infração que um auditor fiscal vai poder, só em casos de morte, de gravíssimo risco à saúde do trabalhador, é que o auditor vai poder autuar o empregador. Então, vocês imaginam qual o empregador que vai cumprir com a legislação de segurança do trabalho se isso não gera, né, uma penalização ou um cumprimento por parte do trabalhador. Acho que era isso, gente. Estou até sem fôlego aqui. Eu queria ouvir um pouquinho vocês. Essas alterações, eu acho que criam tem dois impactos muito importantes. Acho que tem um impacto para aquele trabalhador que está registrado, né? O trabalhador que está registrado, que quando vê tudo isso acontecendo, ele vai se sujeitar a muito mais situações de risco, de redução de vários benefícios para se manter no emprego, né? Porque senão ele vai entrar ele vai cair na outra vala que é do desempregado. E caindo na outra vala do desempregado, a gente vai criar uma situação, a gente vai voltar, eu vi alguém falando, que a gente vai voltar ao Brasil em 1930, né, que você tinha aí uma massa enorme de paupérrimos e uma distância aí lá da classe média, né? E aí isso implica em outras coisas, como, por exemplo, o desconhecimento ou completo sobre a reforma administrativa, por exemplo, que vai vir, vai ser uma pá de cal em cima dos servidores públicos, né? E aí você tem o servidor público que tem estabilidade, aí o seletista vai falar, eu nem salário tenho, você tem estabilidade, eu vou lá brigar com você? É um negócio muito louco, né? Que um implica no outro. Enquanto isso, as filhas generais continuam recebendo salário, né? Bom, Luciana, olha, a gente já deu tempo aqui, a gente queria agradecer você, olha, foi muito material, foi muito produtivo mesmo, muito obrigado, eu sei que é cansativo, principalmente para você, né, para nós, mas foi muito legal, eu achei que você deu uma geral em todos os pontos aí importantes, né, para a gente conhecer, eu acho, olha,
sem palavras, né? Mas, então, a gente já está ultrapassando o horário aqui, mas o pessoal, assim, quando tiveram dúvida, eles foram perguntando durante a palestra, então, durante a aula, né? Então, eu acho que se aí, de repente, depois tiver alguma dúvida também, o pessoal pode perguntar para mim, como o curso vai continuar, né? Então, a gente não precisa se estender mais hoje, né? E o pessoal já está saindo, cansado, né? Então, e você muito mais, mas, olha, imensamente agradecido, né, a você. Eu acho que foi muito, né, o pessoal está falando aqui, né, foi muito, muito bom mesmo, tá? Muito obrigado, tá? Obrigada, eu que agradeço. Eu fico aí o meu e-mail, passa aí para o pessoal também, e qualquer dúvida fico à disposição. Foi um prazer aí falar com vocês essa noite. Queria ter mais tempo também, interagir mais. Espero que o Gilmar me chame mais vezes aqui para vir conversar com essa classe. Muito obrigado, Luciana. É tudo de bom, então, para você. Né? Então, até a próxima. Até a próxima, gente. Boa noite. Já está no seu zap, tá, Luciana? Obrigada, Leonardo. A minha dica está lá. Qualquer coisa, você me liga. Chamo sim, pode deixar. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Bom, pessoal, então, boa noite, né? Estamos terminando a gravação aqui. E então, até a semana que vem, se Deus quiser. Deus né? quiser. A aula aqui. Então, a gente sempre fala, né? A gente assiste uma série que demora tanto, ou às vezes um filme que não é grande coisa. A gente aqui, olha, já estamos indo para a quinta aula, né? 2 horinhas por semana, não mata ninguém. Eu acho que e a gente está agregando muito conhecimento, né? Para todos nós, né? Para mim, para vocês, Muito rico. para nós. Então, realmente, eu acho que a ideia que nós tivemos aí na Pastoral Operária ela foi muito boa, né? E está se concretizando. Espero também que vocês façam propaganda depois dos vídeos, né? Que a gente vai estar disponibilizando aí os vídeos, aí, as gravações, para o pessoal que não puder ter assistido aqui, assistir os vídeos. E sempre lembrando que, se quiser entrar no curso, né? Pode vir, só que tem que assistir todas as aulas anteriores para acompanhar o ritmo, né? Então, uma boa noite para vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, professor. Tchau, Gilmar. Todos vocês.